Bom dia, turma. Hoje a aula experimental nossa é de cinética química. A gente vai estar vendo como é que as reações químicas se comportam perante diferentes tipos de situações, né? Concentração, superfície de contato. Experimentalmente a gente vai conseguir fazer essas reações e ver o tempo que elas gastam para acontecer. Tá? Então a gente sabe que cinética química se trata disso, né? Das velocidades das reações químicas. Tá? Então a prática de hoje é isso. Então o título da prática nossa é cinética química, tá? Dá um play aqui para vocês verem, tá? A gente tem como objetivo verificar a influência de diferentes fatores sobre as velocidades das reações químicas, tá? Então aí a gente até colocou um símbolozinho aqui do reloginho, tá? E quanto tempo gasta para uma reação química ocorrer, tá bom? Então, a introdução, só falando um pouco, né, sobre a questão da cinética. A cinética é um ramo na ciência que estuda as velocidades das reações químicas e os fatores que influenciam nela, que é justamente a prática de hoje. A gente vai ver os fatores que influenciam nas reações químicas, né? Então, essa é a chamada cinética química. Pode-se definir a reação química como sendo um conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias reagem entre si, dando origem a diferentes compostos, tá? A equação química a gente sabe como é que ela é escrita, né? Você tem os reagentes do lado esquerdo, tá? E os produtos do lado direito. E a setinha a gente tem a setinha indicando que um foi convertido no outro, ou quando a gente tem o equilíbrio, vocês sabem que a setinha é de ida e volta, né? Produtos e reagentes estão conectando e eles estão na mesma, num determinado equilíbrio. Aqui, pessoal, mais conhecimento, vocês têm a questão do roteiro aí, tá? Só falando um pouco mais sobre velocidade de reação, da velocidade de reação, né? A rapidez com que os reagentes são consumidos ou rapidez com que os produtos são formados, tá? As velocidades das reações químicas elas podem ser determinadas através de leis empíricas, tá? Então, chamadas leis da velocidade, tá? Deduzidas a partir do efeito da concentração dos reagentes e produtos na velocidade da reação. Então, aqui são os fatores que a gente vai estar observando, né, que podem influenciar nas reações químicas, tá? Tanto superfície de contato, temperatura, catalisador, são fatores importantes para a gente estar levando em conta na reação química. Passar aqui. Concentração dos reagentes também. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação, né? Então, o que acontece quando você tem mais reagentes, você tem mais probabilidade de um encontrar com o outro dentro de um determinado volume e aquele encontro ser bem sucedido e se converter em produtos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, as moléculas se colidem com maior frequência se aumentarmos o número de moléculas dos reagentes, tá? Bom, a questão, esse aqui é um slide importante, vamos falar sobre cada um dos fatores que podem influenciar nas velocidades das reações químicas, né? Questão de superfície de contato, o aumento da superfície de contato aumenta a velocidade da reação. O exemplo é quando a gente dissolve um comprimido de aspirina, né? Triturado, ele se dissolve mais rapidamente do que se ele estivesse inteiro. A questão da temperatura. Quando aumenta a temperatura de um sistema, ocorre também um aumento da velocidade da reação, porque as partículas vão estar o tempo todo se colidindo, né, com maior frequência. A temperatura ela influencia justamente nisso, na velocidade com que as partículas se movem, né, a energia cinética das partículas, e aumentando a temperatura significa aumentar a energia cinética das moléculas, como eu disse, né? Catalisadores. Os catalisadores são substâncias que aceleram o mecanismo sem sofrerem alteração. Isto é, durante a reação eles não são consumidos, né? Os catalisadores eles permitem que a reação tome um caminho alternativo que exige menor energia de ativação. Vocês sabem aquela barreira de energia de ativação entre reagentes e produto. Então ele toma um caminho alternativo, fazendo com que a reação se processe mais rapidamente. Bom,
Então, pessoal, aqui a gente tem o procedimento experimental, né? Todos os materiais e reagentes que a gente vai utilizar nessa prática online, tá? Então, a gente tem tudo isso aqui, né? A gente vai estar testando em tubos de ensaio, tá? A gente tem solução aquosa 0,1 mol por litro de permanganato de potássio, ligeiramente acidulada com ácido sulfúrico, solução aquosa 3 mol por litro de hidróxido de sódio, solução de ácido clorídrico 3 mol por litro, solução aquosa de tiosulfato de sódio 0,25 mol por litro, oxalato de sódio 0,20 mol por litro, tá? Devidamente acidulada com um ácido sulfúrico, sulfato de manganês concentrado, alumínio em pó em grânulos, esponja de aço, tubos de ensaio Becker, Erlenmeyer e pipetas graduadas de 10 ml. E também a gente vai utilizar o bico de Bunsen, tá bom? Bom, então vamos começar o nosso experimento, né? Vamos dar play aqui. Aí a gente vai primeiro, pessoal, evidenciar a influência da temperatura sobre a velocidade das reações químicas. Tá? Então, o procedimento, a gente vai colocar em 3 tubos de ensaio cerca de 3 ml de solução aquosa de permanganato de potássio, tá? Pegar tubos de ensaio, acidulada com ácido sulfúrico. Em cada um dos tubos a gente vai adicionar um pedaço de esponja de aço, tá? Então, cada um vai fazer tudo do mesmo. A gente vai deixar um dos tubos na temperatura ambiente, outro a gente vai aquecer, tá? Em banho-maria e outro diretamente na chama com o bico de Bunsen. Aí a gente vai anotar as nossas observações. Então aqui está a nossa solução de permanganato de potássio, tá? Primeiramente agradecendo ao Instituto de Química, né? Tem aqui o permanganato de potássio, levemente acidulada com ácido sulfúrico. Vai colocar 3 ml em cada um dos tubos de ensaio, né? Então são 3 tubos de ensaio com 3 ml do permanganato de potássio levemente acidulada, né, com ácido sulfúrico. Então aí, pessoal, esse procedimento aqui de retirada do permanganato, né, a gente utiliza uma pipeta graduada, como vocês estão vendo aí, tá? A gente transfere, tá? Utilizando a pera, ele faz a sucção, a pera ajuda a fazer a sucção desse permanganato. Vocês podem ver que ele tem uma coloração bem bonita, né, violeta. Colocamos no primeiro tubo de ensaio, agora vamos fazer o mesmo procedimento para o segundo tubo de ensaio. Ele faz a sucção com a pera. Pessoal, na pera aqui não mostrou, mas a pera ela tem os botãozinhos, né, que você aperta para fazer a sucção e também para fazer a evacuação do líquido que você está manuseando. 3 ml. Tá? Aqui a gente não está preocupado certinho se é 3 certinho mesmo. Às vezes pode dar 2,8, 2,9, mas é só mesmo para ver a questão da influência da temperatura, tá? Na reação com a esponjazinha de aço que a gente vai colocar dentro de cada um dos tubos que a gente vai analisar. Então, mais 3 ml para colocar no último tubo de ensaio. Pronto. Colocamos os últimos 3 ml no tubo de ensaio. E agora a gente vai fazer uma bolinha com a esponja de aço e colocar uma em cada um desses tubos de ensaio. A gente coloca um pouquinho de ácido sulfúrico, né? Esse é o ácido sulfúrico. Falou que era levemente acidulado com ácido sulfúrico. Para a gente ver a influência da temperatura, tá? Então aí, pessoal, o primeiro tubo de ensaio ele vai direto na chama, né? No bico de Bunsen, como vocês estão vendo aí, ó. A temperatura, ela, ó, vai fazer com que as moléculas que constituem o sistema lá, ela já
já reagiu. Mudou de cor, quer dizer que houve reação, um composto se tornou outro, tá? Então, o outro a gente fez aquecimento banho-maria, tá? Coloca em água desse jeito que vocês estão vendo aí. Banho-maria é normal, né? A gente faz na cozinha, o banho-maria aqui também, mesmo. A gente, depois de alguns minutos de aquecimento, a reação começou a ocorrer. Então, ela não ocorreu tão rápido quanto diretamente na chama, né? Está ocorrendo ainda, está ocorrendo e ocorreu. Então, aí a gente vê, pessoal, ó, e deixa eu dar uma parada aqui, a gente vê que o aquecimento direto na chama ele ocorreu bem rápido, a gente teve a reação química aqui, depois o aquecimento em banho-maria demorou um pouco mais, alguns minutos, e a temperatura ambiente ainda não ocorreu. Então, a temperatura ela influencia diretamente nas reações químicas, na velocidade das reações químicas, né? Vamos dizer. Agora, pessoal, a gente vai ver a influência da superfície de contato, né, sobre a velocidade das reações químicas. Dá um play aqui. Aí a gente vai colocar primeiramente em um tubo de ensaio, né, alumínio em grânulos, e no outro tubo de ensaio alumínio em pó. Tá? A gente vai adicionar em cada um dos tubos cerca de 2 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio, aí uma base, e a gente vai anotar nossas observações. Tá? Então, aqui no caso a gente tem o alumínio, né? Esses dois potinhos aqui que vocês estão vendo pequenos são o alumínio em pó do lado esquerdo e o alumínio em grãos do lado direito. A gente pega uma pequena quantidade de cada um. Utilizando uma espátula, a gente vai transferir, né, esse alumínio em pó do tubo de ensaio. E vamos também transferir o nosso alumínio em grânulos, agora dá para ver certinho, para o outro tubo de ensaio. E posteriormente adicionar o hidróxido de sódio para ver a reação, tá? Então aí, então, o hidróxido de sódio está sendo adicionado, tá? Acho que a reação vai começar a ocorrer, a reação começou a ocorrer, tá? Dá uma balançada também para ver se a reação ocorre mais rápido. Ó, vocês estão vendo que a reação está ocorrendo. E agora a gente vai adicionar o hidróxido no tubo de ensaio com grânulos de alumínio. Tá? A reação começou a ocorrer também, ó. Vocês veem que a superfície de contato em grãos ele é bem menor do que a superfície de contato do em pó, né? O pó você consegue ter uma reação mais rápida. Tá? Então, pessoal, agora a gente vai ver a influência da concentração sobre a velocidade das reações químicas. Dá play então? Então a gente vai construir essa tabelinha, tá? Para a gente fazer a questão da influência das concentrações, tá? A gente vai utilizar 5 Erlenmeyer. A gente vai colocar água destilada, né, neles. Solução aquosa de tiosulfato de sódio, tá? Que é esse composto aqui, Na2S2O3, 25 mol por litro, conforme a tabela, tá? No Erlenmeyer 1 a gente vai colocar 0 de água e 12,5 ml de tiosulfato, tá? Concentração 0,25 mol por litro, tá? E volume 3 ml. E vamos utilizar, né, um cronômetro para ver o tempo dessa reação. No 2 a gente vai colocar 2,5 ml de água, 10 de tiosulfato, concentração 0,20 mol por litro, 3 ml. Tá?
No terceiro, 5, 7,5 de tiosulfato, 0,15, 3 ml. No quarto, 7,5, 5, 0,10, todos são 3 ml, né? No quinto, a gente vai ter 10 de água, 2,5 de tiosulfato, 0,05 mol por litro, 33 ml. Tá. Então, pessoal, vocês estão vendo que a concentração da água foi aumentando, né? O volume de água foi aumentando e o volume de tiosulfato foi diminuindo, tá? E a concentração aqui também foi diminuindo, tá? À medida que você tem até o quinto Erlenmeyer. Vamos ver o que ocorre, a gente vai anotar tudo que ocorreu, o tempo de reação de cada uma desses sistemas que a gente está analisando. Tá? Então a gente vai desenhar, pessoal, uma coisa importante para a gente ver é numa folha em branco, uma cruz, né? Porque na verdade quando a reação ocorre, ela vai fazer com que essa cruz desapareça. E aí a gente tenha noção do tempo gasto para que essa cruz vá desaparecer. Tá? Então a gente vai desenhar uma cruz em uma folha em branco e colocar o Erlenmeyer em cima dessa cruz. A gente vai acrescentar os volumes adequados de acordo com a tabela, né? Da solução de tiosulfato 0,25 mol por litro e água destilada. A gente vai acrescentar também ao Erlenmeyer 3 ml de HCl, né? Ao mesmo tempo, em cada instante, iniciar a contagem de tempo com auxílio de um cronômetro. Tá? Então, esses 3 ml, esse ao NMR 3 mol por litro, esses 3 mol por litro vão ser o HCl, que vai ser o iniciador da reação. Tá? Então, à medida que você adiciona o HCl, você já vai fazer a contagem no cronômetro para ver a questão da cruz, o desaparecimento da cruz. A gente vai anotar o tempo na tabela que a gente viu. Então a gente tem aqui os Erlenmeyers, são 5 Erlenmeyers. Tá? O primeiro Erlenmeyer a gente vai adicionar o tiosulfato 0,55 mol por litro. Aí lá, pessoal, a gente faz um X, ó, e coloca debaixo do Erlenmeyer. Enquanto ele não vai desaparecer porque não tem reação química formando, mas acontecendo. Mas depois, quando você adicionar o HCl, vocês vão ver que a reação vai ocorrer. No segundo Erlenmeyer, né, a gente vai adicionar, coloco a solução no tiosulfato na proveta, né? Depois a gente adiciona no Erlenmeyer. Ácido clorídrico, a gente vai fazer um por um. Então, o ácido clorídrico, então, no primeiro Erlenmeyer, adicionou. Aí, pessoal, quando a gente está na bancada, a gente tem que ter a colaboração do colega que está e vai ficar com o cronômetro para ele marcando o tempo para o desaparecimento do X, tá? Então, um coloca o HCl e o outro dá play no cronômetro. Tá? Olha lá, 21 segundos, tá? O tempo foi de 21 segundos. Agora a gente vai ver no segundo Erlenmeyer, tá? Bom, pessoal, aqui no segundo experimento a gente vai coletar água agora, né? No primeiro a gente não colocou água no Erlenmeyer, agora a gente vai colocar água no Erlenmeyer, tá? Para ver a questão da diminuição da concentração, né? Do tiosulfato, tá? E aumento da concentração de água, do volume de água. Então a gente vai pegar aqui água, vocês estão vendo aqui na proveta, e colocar no Erlenmeyer, que no caso são 2,5 ml de água.
vai colocar também o tiosulfato, né? Para numa concentração menor. Estão vendo aí? 10 ml de tiosulfato. E depois, por último, a gente vai colocar o HCl, né? O HCl mais o tiosulfato que vai fazer a reação química. Agora, HCl 3 ml, tá? E agora a gente faz o cronômetro, né? Dá play no cronômetro até a gente não ver mais o X na parte de baixo do Erlenmeyer. A pessoa gastou 25 segundos, né? Agora no terceiro Erlenmeyer, a gente vai colocar uma quantidade maior de água, tá? 10 ml de água. Concentração menor do tiosulfato. Coloca 7,5 ml de tiosulfato e 0,15 mol por litro. Tá? Tiosulfato em água não dá reação nenhuma, né? Então, somente quando a gente adiciona o HCl que a gente vai ter a reação ocorrendo. Então, o volume de HCl é sempre o mesmo, 3 ml, e coloca na proveta. Assim que adicionar, caiu a primeira gota, já dá play no cronômetro para a gente ver quanto tempo gasta para sumir o X. Isso, pessoal, quer dizer que o produto da reação é um produto mais denso, né? Então, por isso que a gente vê que evidenciou que toda a reação ocorreu quanto a densidade... Denso não, que eu falo, mas ele é mais difícil de ver, mais turvo, né? Vamos falar assim. Desapareceu todo, gastamos 35 segundos, tá? Então, agora no quarto a gente vai colocar 7,5 ml de água destilada, aumentando a concentração de água, né? 5 ml de solução de tiosulfato. Às vezes, pessoal, fica um pouco difícil de enxergar aqui na tela. Às vezes eu posso ter falado a questão do volume de água errado, mas vocês acompanhem aí no roteiro do experimento. Tá? Colocamos tiosulfato e agora o HCl. Coloca o HCl, já dá play no cronômetro e vamos ver o X desaparecer. Esse vai demorar mais, né? Com certeza. A concentração de tiosulfato é menor, vai ter menos probabilidade de o HCl encontrar com o tiosulfato e formar reação. Formar o produto da reação, né? Então, ó, tá desaparecendo aos poucos, demorar muito mais. Vocês veem que a concentração ela tem influência direta na velocidade das reações químicas. Ó, desapareceu, gastou 47 segundos, tá? Gastou muito mais. Agora no quinto NMR a gente vai colocar 10 ml de água, tá? 10 ml de água. O Erlenmeyer, no quinto Erlenmeyer, a gente vai colocar também 2,5 ml de solução de tiosulfato, 0,05 mol por litro, ou seja, concentração bem baixa e quantidade de volume também baixa. Então vocês vão ver que isso vai ter influência na reação. Agora coloca o volume de HCl e dá play
no cronômetro. Esse vai demorar um pouco mais, né? Outro deu 47, esse vai dar quase 1 minuto. Ou mais, né, de 1 minuto. A gente não sabe. Vamos esperar para ver o tempo gasto, para a gente colocar na nossa tabelinha lá. Pessoal, completem a tabela, tá? Mandem o experimento com a tabela completada, bonitinho, para a gente ver que vocês assistiram o experimento. O X até agora nem sinal de desaparecer, né? Nem turvo ficou, nem um pouquinho difícil de ver ele, ficou até agora. Então vai demorar muito mais, né? Agora começou um pouquinho a ficar mais clarinho o X. Um pouquinho mais clarinho. Mas mesmo assim, ainda conseguimos ver claramente que tem um X na parte de baixo do Erlenmeyer. Agora que começou a escola ali. Pessoal, a concentração ela é super importante, então, né? Vocês estão vendo que a reação ela demora muito mais a ocorrer, ela ocorre, tudo bem, mas o tempo ele é bem maior quando a concentração é menor dos reagentes. Bem, acho que vai gastar uns 2 a 3 minutos, se brincar. Não sei quanto está até agora, mas deve estar uns 2 minutos. Pensa se a gente tivesse outro LMR de 6 com menor concentração ainda, a gente ia ficar demorar muito tempo para não ver o X. Ainda conseguimos ver o X, o tracinho aqui do X. Então ainda não é hora de parar o cronômetro. Quase uns 3 a 4 minutos. Não muito. Agora tá desaparecendo. Desapareceu por completo. Então, vamos fazer a marcação. Ó, 2 minutos, pessoal. 2 minutos. Tá? Então, agora por último, pessoal, a gente vai ver a influência do uso de catalisadores sobre a velocidade das reações químicas. Dá play aqui. Então, o procedimento aqui, pessoal, é um pouco diferente do anterior, né? A gente vai colocar em 2 tubos de ensaio, 3 ml de solução 0,2 molar de oxalato de sódio, tá? Em um deles a gente vai colocar 5 gotas de sulfato de manganês, tá? Concentrado. Adicionar a cada um dos tubos ao mesmo tempo 2 gotas de permanganato de potássio 0,1 mol por litro e observar as velocidades da reação em cada tubo e anotar as nossas observações. Vou dar play aqui para a gente continuar. Então aí, conhecimento da atitude química, né? Tal. Então vamos continuar com o nosso experimento, né? A gente vai pipetar um pouco de oxalato, né? De sódio. Colocar no LM, não, colocar no tubo de ensaio, desculpa, colocar no tubo de ensaio. A concentração dele é 0,2 mol por litro. A mesma quantidade que a gente colocou num, vai colocar no outro. Faz a sucção com a pera, né? Conectada na pipeta.
Pega o tubo de ensaio. Pessoal, tem que tomar cuidado para não deixar cair. Por isso que está demorando um pouquinho, né? Ó, você passa direto pro tubo de ensaio, né? Para não ter problema de vazamento. Cair na bancada. Adiciona 5 gotas de sulfato de manganês, tá? Em cada um dos tubos. Dois permanganato de potássio. 2 gotas de permanganato de potássio. Dá uma mexidinha para homogeneizar a solução. Para vocês verem a coloração de uma e de outra. Então, análise dos resultados, né, das reações químicas. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, pessoal, a gente tem aqui as reações químicas, né, a questão do ferro com meio ácido, dando, ele vai de ferro 0 para ferro 2, tá? O ferro aqui também, na questão da, no, no, quando você faz a reação dele com óxido de manganês, né? Aqui no caso, meio ácido, ele vai de ferro 2 para ferro 3, por isso que a gente tem aquela diferenciação de cor, tá? E a questão dele reagindo também em meio ácido, né? Aqui você, nessa última reação aqui, você tem o ferro 0 indo para ferro 2, tá? Então, essa coloração, a evidência, pessoal, a gente tem, ó, esse colorido violeta, tá? É do manganês, tá? E do manganês, quando ele vai para manganês 2+, ele fica marrom. Então, essas diferenças de cor, tá, que a gente tem. Então, primeiramente, entendendo essas reações aqui, pessoal, o que acontece é o seguinte, aqui você tem o ferro 2, primeiro a gente tem que formar o ferro 2, né? O ferro 0 sólido ele vai para ferro 2, em meio ácido, e depois o ferro 2 ele vai para ferro 3, tá? Então, aí depois a gente pode pegar de novo o ferro 0, né? A questão da reação com esse manganês aqui, óxido de manganês, você vai ter o manganês indo de manganês 0 para manganês 2+. Então, esse manganês 2+, ele vai conferir a cor marrom, tá? E o óxido de manganês violeta. Então, a gente tem aqui, ó, essa reação do alumínio com o hidróxido de manganês, né? Mais água, dando o hidróxido de alumínio, sódio, mais o hidrogênio, tá? Então, quando você vai liberando, vai sempre liberar hidrogênio nessas reações, tá? Nessa reação que eu estou mostrando aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem a questão das reações químicas, né? Todos os tempos foram contabilizados nessa tabelinha aqui. Esse tempo gasto, tá? Na questão do X lá que a gente fez a reação, tá? De desaparecimento do X, tá? Então, a reação que ocorre é o tiosulfato mais o HCl, dando esse composto aqui, né? Mais NaCl, tá? Esse composto aqui é o composto que confere a turbidez, né? Da solução. Então, ele é um composto instável. Qualquer tentativa de reproduzi-lo por acidificação da solução do tiosulfato forma o sulfeto como suspensão leitosa. Então, aquela suspensão leitosa ela é ocasionada na reação do tiosulfato com HCl. Então, como esse composto que foi gerado ele é instável, ele se degrada em enxofre mais SO2 mais água. Por isso que o enxofre aqui, no caso, não seria esse composto aqui, né? Mas seria a decomposição dele gerando enxofre que confere essa suspensão leitosa. Tá?
Vou tentar dar play aqui, né? Isso. Aqui, pessoal, a gente tem geralmente a gente plota gráficos quando a gente tem está analisando a velocidade de uma reação química para ver o tempo, para ver a questão da curva que vai obedecer, né? Então você tem aqui as concentrações de tiosulfato diminuindo, né? E o tempo aumentando, né? Vocês veem aqui, ó, no caso, à medida que a concentração de tiosulfato aumenta, né? Você tem o tempo diminuindo, tá? Então é inversamente proporcional ao outro, né? Então aqui você, por exemplo, ó, quando eu tenho, mas o experimento ele foi realizado de trás para frente, né? De 0,25 de tiosulfato, 0,20, 0,15, 0,10, 0,05. Então, à medida que você diminui a concentração de tiosulfato, você aumenta o tempo para a reação ocorrer e formar aquele composto que a gente viu lá que dá aquela turbidez, né, para a solução. Então, esse seria um gráfico que a gente tem desse experimento. Bom, pessoal, é só isso. O experimento é bem rápido. É só para a gente, se vocês estivessem no laboratório, a gente poderia ver isso, cronometrar certinho e falar mais sobre esse assunto de cinética química, tá? Então, as leis das velocidades a gente vai ver a questão, vai ver um pouquinho mais, se der tempo na parte teórica, tá bom?